Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre conta global ou conta internacional, que é o que a galera gosta de utilizar muito aí quando faz viagem para o exterior, ou até mesmo para fazer compras internacionais. Vou comparar as principais que a gente tem no mercado aí, dizer as taxas que cada uma cobra para vocês entenderem as diferenças, e vou também falar um pouquinho aí da experiência que eu tive com as que eu já utilizei nos países que eu já utilizei. Lembrando que eu já utilizei algumas aí quando eu tive no Canadá, Estados Unidos, Chile, Argentina e Espanha. E hoje em dia eu tenho a minha preferência por uma, e aí até o final do vídeo aí vocês vão ver por que, obviamente, impacto financeiro, claro, a gente gosta de economizar, e vou comparar uma a uma aí, beleza? A dica, obviamente, aqui nunca tenha somente uma conta global. Por quê? Pode acontecer de dar azar, acontecer algo de ruim com a tua conta, com a transferência, e você ficar ali meio lascado, digamos assim. Então, o ideal é você ter duas contas, sempre uma como principal, e também levar um cartão de um banco brasileiro, um cartão internacional. É um pouco mais caro, mas é o que pode te salvar em determinadas horas, tranquilo? Bom, quais são os benefícios reais aí de ter uma conta global e uma conta internacional? Obviamente, é a facilidade quando você vai viajar para o exterior para fazer pagamentos, fazer conversão de moeda em valores um pouco mais acessível no que tange as taxas. Por exemplo, for uma casa de câmbio tradicional, vai pagar $1 aí, por exemplo, muito mais caro do que você pagaria utilizando essa conta global. Por quê? Porque o IOF cobrado em cima dessas transações aí, nessas contas globais, elas são menores. E também o spread, que é nada mais do que a taxa que o banco ou a conta cobra para poder fazer essa conversão da moeda aí para você, beleza? Algumas possuem cartões aí de débito, outras não possuem. Eu fiz um gráfico aqui comparativo entre elas, e aí a gente vai acompanhar aqui junto com o gráfico e fazer a diferença ali entre cada uma delas e ver quais delas são as melhores, beleza? Eu vou botar o gráfico aí na tela para a gente poder acompanhar melhor. Então, as corretoras que eu utilizei estou falando aqui são a Nomad, Avenue, C6 Bank conta global, a Wise e o Santander conta global. Existem outras? Existem, mas essas são as principais hoje do mercado. O Santander, na verdade, a galera ainda não conhece muito. Eu coloquei porque eu tive uma experiência boa com essa conta aí enquanto eu estava no Chile. Então eu coloquei e vou contar um pouquinho aí de como que ela me salvou, digamos assim, beleza? Aqui no Brasil, os bancos, eles têm o que a gente chama de FGC, né? Que é o Fundo Garantidor de Crédito. Se o banco quebrar, você está coberto, digamos assim, até R$250 mil. Lá nos Estados Unidos existe a mesma coisa, porém é outro nome, FDIC. É o mesmo fundo, só que obviamente lá é até $250 mil. Então, somente duas corretoras, dois bancos desses que eu estou falando, eles têm esse FDIC, que é a Nomad e a Avenue. Por quê? Porque elas têm sede nos Estados Unidos, beleza? As outras não têm. Taxa de abertura possui? Teoricamente, a única que possui é somente o C6. Porém, se você tiver o cartão C6 Black ou C6 Carbon ou C6 Graphene, obviamente que é o alta renda dos alta renda, digamos assim, você fica isento dessa taxa de abertura de $30. Abaixo disso teria que pagar e obviamente já não é mais vantajoso, tranquilo? Taxa de inatividade. Se vocês compararem aqui comigo, nenhuma delas tem, exceto o C6 Bank, que se você ficar 12 meses sem movimentar nada, vai ter uma cobrança de $10, beleza? Algumas têm ali uma transferência mínima, um valor mínimo, no caso da Nomad e do C6 Bank ali de $100, por isso que às vezes a Nomad não é tão utilizada por conta dessa taxa mínima aí. E o spread aí, cada uma cobra o seu respectivo valor. Na Nomad 2%, na Avenue 1,5% a 2%, o C6 Bank é 2%, e a Wise ela varia a partir de 0,43%. Ela não tem um valor máximo, vai depender de quanto você for transferir. Quanto maior a transferência, menor esse spread bancário.
Eu vou mostrar para vocês aqui que eu fiz umas simulações. A Wise ela tem uma calculadora lá para você simulação, inclusive ela diz quando ela não é a mais vantajosa para a troca também, caso seja legal aí para vocês verem, dá uma entrada lá no site da Wise. E aí, por exemplo, nessa transferência aqui de R$100, você comparar as taxas, você vai estar pagando mais de 8% de taxa. Então, se você pegar um banco normal aí do Brasil, um banco do Brasil, Santander normal mesmo, um Bradesco da vida, você pega o spread mais o IOF cobrado, às vezes não vai bater 8%. Então, para valores pequenos aí, por exemplo, R$100, pode ser que nem seja vantagem você utilizar um banco dessa conta global, tranquilo? Mas, geralmente a gente usa muito mais de R$100, então vai ser vantagem. Eu vou jogar outros valores que eu simulei lá, por exemplo, R$500, R$1.000, etc. E aí vocês vão ver que essa taxa ela acaba se aproximando ali junto das outras, girando na casa de uns 2%, tranquilo? O Santander ele não define ali na conta global quanto que é o spread, pelo menos não tem essa informação descrita lá no site, então creio eu que o spread seja o mesmo dos cartões tradicionais aí, tranquilo? Não cheguei a utilizar o cartão do Santander quando eu estava em viagem, porque eu descobri o Santander Conta Global no meio da viagem, consegui criar a conta e aí eu tive outros benefícios que eu vou contar mais à frente, beleza? Possui cartão de débito? Todas possuem cartão de débito. Esses cartões aí, eles podem ser enviados como físico, algumas vão cobrar essa emissão e outras não. E também podem ser adicionados em cartão na carteira digital aí, o cartão digital, bem tranquilo também, todas possuem. Você pode fazer saque, obviamente, nessas contas, mas algumas vão cobrar, outras não irão cobrar com alguns mecanismos, digamos assim. Por exemplo, aqui a Nomad, ela cobra $5 após o segundo saque. A Avenue é $2 mais taxas. O C6 Bank é $5 de taxa. A Wise, ela tem um limite ali que gira em torno de R$1.400 que você é isento, mas a partir disso vai ser cobrado R$ 6,50 mais 1,75% do valor do saque. O Santander aqui eu coloquei como grátis, porém ele só vai ser grátis se você sacar nos caixas eletrônicos do próprio Santander. Como o Santander é um banco internacional, um banco grande, é meio difícil você viajar, claro, depende do local, que não tem uma agência do Santander. De forma geral, principalmente as grandes capitais aí dos países, elas têm o Santander. Então, com a conta global, você não vai pagar saque, vai pagar, obviamente, ali o IOF e o spread bancário, beleza? E aí, conforme eu falei, o IOF aí de todas batendo 1,10%. E aí aqui vai agora algum adendo para as que eu já usei, as que eu já experimentei, e aí digamos que algumas dicas. Por exemplo, a que eu mais utilizo é a Wise. A Nomad eu tenho conta, é a minha conta secundária, digamos assim, mas eu não utilizo porque toda vez tem que ficar fazendo essa transferência de pelo menos $100, então eu acabo não optando por ser a minha principal. A Avenue eu nunca utilizei, porque sempre quando eu comparei as taxas ali, eu encontrei taxas menores em outro. O C6 Bank eu usava como forma de reserva de valor, digamos assim. Quando eu possuía o cartão Black, já que eu era isento das taxas, eu comprava dólar e deixava lá para fazer uma proteção cambial. Isso facilitava um pouquinho, porque já estava dentro do próprio aplicativo ali, dos investimentos, ganhava ponto e tudo mais, então só usava para isso. Nunca usei ele em viagem, apesar de ter os cartões da conta global, beleza? A Wise é a que eu mais utilizo. Eu assim não gosto muito de utilizar o cartão, geralmente eu faço mais a transferência de conta para conta. E o Santander, ele me salvou aí quando eu precisei de um dinheiro. Eu tinha obviamente também o cartão internacional normal, eu poderia passar sem problemas, mas como eu vi que tinha caixa Santander, eu fui e saquei ali o dinheiro na hora ali sem pagar essa taxa e saiu mais econômico do que eu passar o cartão de crédito, beleza? Eu gosto bastante da Wise, eu utilizo ela obviamente para transferências aí entre contas ou para poder fazer pagamento ali com um cartão virtual. Para valores baixos, conforme eu falei já mais abaixo aí no vídeo, não compensa, então você vai passar ali às vezes R$50, não vai compensar por causa das taxas, mas para valores altos, principalmente aí quando você vai pagar um passeio, que geralmente passeios em outras cidades eles são custos bem elevados, então ele é muito atrativo, porque realmente dessas que eu estou comparando aqui, na verdade,
é a mais barata. Eu utilizo só isso? Não. Eu também utilizo outra coisa que se chama Western Union. Eu não botei aqui porque a Western Union ela não é uma conta global, ela é como se fosse uma casa de câmbio. Vou falar aqui bem rápido assim dela. Ela tem as taxas realmente menores do que as contas globais, porém, por se tratar de uma casa de câmbio, você tem que ir lá e retirar o dinheiro. Então, dependendo da sua viagem, isso aí se torna um pouco cansativo toda vez você tem que retirar dinheiro. Por exemplo, viagem para a Argentina. A Western Union tem praticamente a cada esquina nas cidades da Argentina, em todas as cidades. Porém, não funciona 24 horas, geralmente não tem atendimento aos finais de semana e demora um pouquinho ali, cerca de 10, 15, às vezes meia hora ou uma hora, quando você faz a transferência para cair esse dinheiro, você ir lá e retirar. Você vai economizar mais ou menos ali, digamos que entre 1 a 2% comparado às contas globais, porém, no caso da Argentina em específico aí, que você vai lá e tira R$ 1.000, converte para peso argentino, você sai com um paçoco de nota desse tamanho. Então, também tem esse transtorno de você ter que ficar andando com o dinheiro. Porém, é uma opção porque em determinados locais do Chile, por exemplo, eles preferem pagamento em espécie e te dão até desconto do que você fazer essa transferência aí via Wise, via qualquer outro cartão. Então, às vezes, pode ser vantajoso. Se ficaram com alguma dúvida aí sobre essas contas globais ou sobre a Western Union, eu posso fazer um específico aí, um vídeo, né, só da Western Union. Ela não é difícil de usar, tem algumas peculiaridades ali, mas de forma geral é bem tranquilo. Digamos que hoje nas minhas viagens aí, 90% aí do que eu uso é a Wise e aí 10% ali talvez a Western Union, isso na América do Sul, tranquilo? Quem está gostando dos vídeos aí, é só deixar uma curtida, não esquece de se inscrever no canal e a gente troca uma ideia melhor nos comentários aí. Valeu, abraço!